Então, aí a gente começou a gravar todo mundo. E, na verdade, a ideia era muito boa, mas a ideia monetariamente, financeiramente, não era boa. A ideia estava muito certa do ponto de vista... tem uma frase que a gente colocou na parede que eu acho que foi muito feliz. Em um determinado momento, a gente colocou uma frase na parede que é 6 milhões de pessoas foram às ruas e elas não têm o que assistir. Que era o número de pessoas que tinham ido nas manifestações. Então, isso dizia um pouco do cansaço que estava com a mídia tradicional da galera, né? Então, a gente foi lá, gravou todo mundo, só que a gente, cara, gravou 80 entrevistas, 68 primeiro, depois foi para 80, 68 entrevistas, e aí a gente olhou as entrevistas e falou, cara, tá muito chato. Ninguém vai aguentar assistir 60 entrevistas. Porque a nossa ideia era segunda, o dia da educação. Aí bota lá 10 entrevistas da educação na nossa cabeça, era 10. Do caralho fazer isso aí. Então, quando a gente começou a assistir, a gente falou assim, meu Deus, isso vai ser insuportável, cara, ninguém vai assistir. Tá muito... Nem vocês aguentaram assistir. Tá muito chato. Mano, eu queria muito assistir essa entrevista hoje. A entrevista tinha conteúdo bom, mas, porra, não tem como aguentar 10 caras falando de educação. Tem que ser uma parada que, tipo assim, né, mano? Tem que ser um público muito específico pra assistir os 10. Ia dar errado, esquece. Aí a gente falou o seguinte, bom, vamos... E se a gente pegar só as melhores partes de cada entrevista, só o que é importante, e juntar? Fazer um outro vídeo, só com os highlights, os melhores momentos. Ver o que a galera concorda. Pra dar uma resumida, né? Isso, e ficar só um vídeo com as opiniões para o cara entender. Ah, legal. Aí falou, oi, lembra aquela apresentação que tinha para explicar o Brasil? E se a gente misturar umas partes daquela apresentação e o Felipe, que era o nosso outro sócio, que tinha uma voz de cantor já, leu um pedaço disso como se fosse um texto, costurando essas entrevistas. A gente, pô, isso é legal. E se a gente botar umas imagens em cima? E se a gente botar uma música para empolgar mais? Aí no final a gente tinha visto que tinha feito um documentário, mas não era a intenção assim. Não foi assim, vamos fazer documentários. A coisa foi pegando uma forma. Mas foi fluindo que chegou num comentário. Chegou num documentário. Num documentário. E aí a gente a gente lança em 4 de dezembro de 2016, o primeiro lançamento online. E aí, um dia antes, a gente ainda não sabia o que vender. Porque qual era o dilema? Para ganhar dinheiro, eu tenho que vender o documentário. Só que ninguém nunca viu o nosso documentário. Então, por que as pessoas vão querer pagar para ver um negócio que ninguém sabe qual é que é? Sei lá, não vou pagar para ver esse negócio, tem vídeo no YouTube aí, não vou ver. Sim. Vou pagar para descobrir? Não, não quero. Talvez alguém pagasse, não sei, mas a nossa sensação é que as pessoas tinham que descobrir o nosso trabalho primeiro. E que a gente queria botar aquilo de graça, porque a gente achava que a gente tinha uma mensagem, a gente era muito ambicioso nessa coisa da mensagem. Cara, a gente tem uma mensagem muito importante, tem que ser de graça. Mas se eu botar de graça, tá, tudo bem, talvez as pessoas assistam. E a gente descobre o que elas acham, se elas gostam ou não. Mas e aí, como é que eu ganho dinheiro? Então a gente estava nesse impasse, e esse impasse só foi, muitas aspas, resolvido na madrugada anterior do lançamento. Que a gente falou, cara, vamos fazer o marketing da verdade aqui. Vamos fazer um vídeo no início do documentário, cara limpa e tal, porque a gente não botava rosto para nada. Até hoje a gente não bota muito rosto, porque não é uma empresa da nossa opinião, sabe? E aí a gente gravou um vídeo, Felipe gravou um vídeo, dizendo, olha, nós botamos 10 mil reais, nos endividamos em mais 90, viramos noites, trabalhamos duro. Tá aqui o nosso trabalho, você vai assistir de graça. E se você gostar, você pode se tornar um membro da Brasil Paralelo e permitir, membro fundador da Brasil Paralelo e permitir que essa empresa nasça para que a gente faça mais. Top. E a galera veio. A gente vendeu mais de R$1 milhão. Caralho! Pagou as dívidas. Nossa, e aí fundou a empresa. Queria falar de vender uns 10 mil reais, mano. Caralho, 1 milhão? Vendeu 1 milhão. Mas como que foi? Não, mas vocês achavam que ia vender 1 milhão? Eles usaram a tática do traficante. Qual que é a tática do traficante? Dar a droga pro cara. Não que é uma droga pra dar ali pro cara e fideliza o cara. Entendeu? É o que ele falou. Jogaram lá de graça, o pessoal assistiu, viu que era um material, gostou e aí, pô, vou virar membro. Mas na cabeça de vocês tinham noção, falando, mano, isso daqui vai virar muito. Cara, ou tipo assim, não, vamos ver. Aí vem a história engraçada. Lembra que a gente era metido a empreendedor. Tá. Então a meta do projeto era 1 milhão. Caralho. A meta do projeto era 1 milhão. Mas assim, a meta, vocês vão uma meta a longo prazo. Não. Já de imediato? 7 dias. Caraca. Porque tinha o famoso 7 em 7, que ia fazer 1 milhão em 7 dias. E a gente estava com isso na cabeça, que a gente falava, tá, isso aqui é uma métrica de sucesso, porque se tu olhava esses cursos dessa galera online e tu falava assim, tá, entendi, esses caras ficam falando desse tal de 7 em 7, então isso é uma métrica de sucesso. Para saber se a gente está tendo sucesso, tem que bater a métrica dos caras. Tá bom. Isso aí, empreendedora, né? Botou 1 milhão lá. E veio, deu certo. É óbvio que a gente não sabia que ia fazer, era uma meta, né?
a chance maior era dar errado. Quando tava os 3 lá, um virava assim, falava, então, a gente vai fazer 1 milhão, né? Aí É, tinha algum que fazia assim? Vamos. Cara, a gente... Pra não desmotivar os outros? Não, Tava- fica tranquilo, não vamos fazer Não, um vamos milhão. fazer, vamos fazer. Tava- Ah, 7 mas se dias. fizer... 7 dias? Se fizer fácil, 100 pô. mil, tá bom 7 também. Sabe que dia. a gente trabalhou tanto nessa época, cara, tanto, que eu tenho uma memória até meio confusa dos últimos dias, sabe? Assim, eu lembro muito mais dos 3 primeiros meses do que do último mês, que a gente ficava lá dormindo em colchão inflável, virando noite, tomando energético. É uma coisa meio nublada na minha cabeça. Então a gente trabalhou tanto para dar certo que eu não lembro nem da gente discutindo exatamente o que a gente ia fazer se não desse e tal. A gente tava só, cara, vamos fazer o melhor que dá aqui, fazer o negócio bombar. Então deu certo, bombou, e aí a gente pegou esse dinheiro e fundou a empresa.